Se você trouxe a palavra do Senhor, vamos abrir em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Graças a Deus, o pastor Esteu está chegando de viagem do Japão. Aleluia. Para quem está com saudade do pastor Esteu, ele está chegando. Chega essa noite fria, ele está vindo do Japão. Marcos 4, 35 a 41 e Marcos 6, 43 a 51. Vamos ler dois textos que têm uma mensagem semelhante para a nossa meditação dessa noite. Marcos 4, 35 a 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece-te. E o vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 6, 2 páginas para frente, 43 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar por sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Amém, queridos? O Senhor, Ele trouxe essa palavra esses dias quando eu ministrei aqui na igreja, e essa semana eu estava orando. O Senhor falou que nós estamos vivendo dias de muita batalha. O Senhor me trouxe uma palavra profética para entregar, que nós íamos viver 2 semanas de muita batalha espiritual. Eu sei que tem pessoas que estão vivendo lutas internas, lutas em casa, lutas financeiras, batalhas que você às vezes não entende. Nós vemos que 2 momentos onde Jesus mandou os discípulos ir para o outro lado, ir para a outra margem, entrar no barquinho. E o interessante é que nesses 2 momentos aconteceu coisas semelhantes. Diz a palavra que quando eles foram para outra margem, no meio do mar da Galileia, se levantou um vento contrário. No texto de Marcos vai falar que se levantou, ali Marcos 4:37, um grande temporal de vento e se arremessava contra o barco. Marcos 6:45 fala que eles estavam remando com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Queridos, às vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas aqui nos ambos textos, Jesus estava levando os seus discípulos para um lugar novo e para um lugar de conquista. No primeiro momento aqui, aquele barquinho estava sendo levado com os discípulos para a terra de Gadá, onde foi liberto aquele gadareno. No segundo texto, Jesus estava levando, falou que era Betsaida, mas o barco atracou em Genezaré. Uma multidão de Genezaré veio ao encontro de Jesus e dos discípulos. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, eles todos foram curados só tocando nas vestes de Jesus. Eles não precisaram nem orar, nem Jesus parar e se posicionar, só estavam tocando nas vestes de Jesus. O que eu quero dizer, queridos? Que ambos os momentos,
os discípulos estavam sendo levados para um local de conquista. Eles estavam transitando para um lugar de conquista. Eles não sabiam, mas o Senhor estava levando eles para um território novo, para uma conquista nova, para um tempo novo. Por isso se levantou um vento contrário. Eu quero falar para você, Deus, Ele está te levando para um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de autoridade, um tempo de liberação. O Senhor falou que tem algo para liberar muito grande na nossa cidade. Tem algo muito grande para ser liberado aqui neste lugar, aqui em famílias. E é por isso que tem sido dias onde o vento tem se levantado contra. O inimigo, ele vê o movimento dos céus. Então nós vemos que nas regiões celestiais, o inimigo ele vê o movimento dos céus. E ele tenta antecipar para segurar aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas louvado seja o nome do Senhor. Quem está dando ordem para o barquinho é Jesus de Nazaré. Quem está dando comando para os discípulos é Jesus de Nazaré. Quem é o Senhor dessa história é Jesus de Nazaré. Quem está à frente da batalha é Jesus de Nazaré. Quem está comigo no meio do temporal é Jesus de Nazaré. Quem está com você no meio das suas guerras é um homem chamado Jesus de Nazaré, que venceu todas as coisas, que está acima de todos os céus, que tem um nome acima de todo nome, que governa sobre tudo e sobre todos. Jesus de Nazaré. Foi Ele que comissionou, foi Ele que mandou eles passar para o outro lado. Amado, eu quero falar para você, você está numa luta, mas quem está cuidando de você nessa luta é Jesus de Nazaré. O Senhor falava, filho, eu vou trazer revestimento para o meu povo. Eu via pessoas ficando com roupas douradas hoje. Pessoas vão receber um revestimento novo, um revestimento de batalha. Pessoas vão ter o coração a queimar, pessoas vão ter motivação, pessoas vão ter discernimento. O Senhor vai te conduzir para uma temporada nova. O vento tem sido contrário. E eu pergunto, aonde o vento tem sido contrário na sua vida? Aonde as ondas têm se levantado contra a sua vida? Eu tenho certeza, amado, que muitos aqui, essa palavra é para muitos que estão aqui, muitos que estão nos ouvindo em casa, um tempo de batalha. Às vezes a batalha é uma batalha silenciosa, às vezes é uma batalha de tristeza, é uma batalha de desânimo, é uma batalha que vai nos consumindo. Às vezes é uma batalha gritante, porque vem situações no lar, na família, nas finanças, nos filhos, no casamento. E é uma batalha que tem voz, é uma batalha que tem barulho. Mas não importa se a batalha é silenciosa ou se a batalha é barulhenta. Importa que você vai sair mais do que vencedor. Importa que você está aqui para ouvir uma palavra dizendo para você: não se assuste com os ventos, não se assuste com as ondas, não se assuste com a resistência, não se assuste com a oposição, porque Jesus, Ele vai entregar para você uma chave poderosa nessa noite, amém, queridos? Glória a Deus. E aqui vai falar que nesse momento o pior de tudo não é estar na batalha. O pior de tudo, aonde Jesus estava. No primeiro barco, Jesus estava na polpa, na traseira do barco, dormindo no travesseiro. No segundo momento, Jesus estava onde? Estava no monte orando e os discípulos estavam sozinhos. Sozinhos, diz a palavra ali no Evangelho de João, que eles estavam 30 estádios da praia. 30 estádios é 5,5 quilômetros. Estavam 5,5 quilômetros longe de Jesus. O problema não é a luta. O problema é quando a gente parece que está sozinho na luta. Quando parece que você está sozinho no meio daquele problema da adversidade. Quando parece que Deus está dormindo. Parece que você está ali remando, lutando e você olha e fala: cadê o Deus que eu sirvo? Jesus estava dormindo, gente. O barco, diz a palavra, que quase estava afundando. As ondas estavam arremessando contra o barco e o barco estava quase afundando, mas Jesus estava dormindo no travesseiro. Dormindo no travesseiro. No outro texto, o barco estava quase afundando, Jesus estava 5,5 quilômetros de distância dele. A presença de Jesus estava distante. Aquela consciência divina estava distante.
Eu quero falar para você que sente que Deus está distante. Quando eles achavam que Deus estava distante, diz a palavra que Jesus estava orando no monte, estava vendo eles com dificuldade. Querido, numa luta, numa tempestade, onde não tem lua, onde não tem estrela, não tinha como Jesus, humanamente falando, estar vendo. 5,5 quilômetros de distância, não tinha como Jesus estar vendo. Ele estava vendo, porque ele estava intercedendo. Ele estava vendo, porque o Pai tinha aberto os olhos dele para ver. Ele estava vendo, porque ele estava intercedendo exatamente pelos discípulos. Eu quero falar para você, que pode ser que você sinta que Deus está longe, mas Ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo para você vencer. Ele está intercedendo para você chegar lá. Ele já te deu tudo o que você precisa, os recursos, a habilidade, a graça, e você vai vencer porque Ele está intercedendo por você. Tem pessoas que têm se sentido sozinha no meio de uma batalha muito grande. Jesus está olhando e está intercedendo diante do Pai para você sair vitorioso dessa batalha. Ele está pedindo exatamente para o Pai tudo o que você precisa para sair vitorioso dessa batalha. Queridos, eu fico muito confortado com isso, sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho luta que eu estou passando também, tem vento contrário, tem se levantado, eu tenho falado, Senhor, o Senhor está intercedendo para eu receber tudo, para eu ter tudo para vencer. E eu vou aproveitar as oportunidades para vencer. Eu vou aproveitar os recursos para vencer. Eu tenho visto a mão de Deus guiando, momentos difíceis, a mão de Deus guiando. Esse momento aqui para ministrar, minha garganta está doendo, mas eu sei de uma coisa. Deus mandou eu entregar essa palavra, e eu sei que a despeito de mim, Ele vai liberar algo sobre a sua vida, vai liberar algo sobre a minha vida nessa noite. Ele está intercedendo para que ferramentas, sabedorias, graça, habilidade, visão, discernimento venha nessa batalha. Você vai receber nessa batalha tudo o que você precisa. Amém, queridos? Glória a Deus. O outro, Jesus estava dormindo e os discípulos foram acordar. Muitas vezes nós temos que acordar Jesus. Eles acordaram com desespero, amado, mas não importa se você faz a oração do desesperado, a oração do aflito, mas ore. Não importa como você está chegando, clame. Tem algo que dá legalidade para Deus se levantar na sua vida. O que dá legalidade para Deus se levantar na nossa vida se chama oração. Quando nós temos um posicionamento de falar com o Senhor, de bater na porta, de importunar, de apresentar as nossas queixas, de abrir o nosso coração, de nos expor diante do Senhor, nós estamos dando legalidade para Deus ser Deus. Eu sempre falo que em toda a história da humanidade nós vemos que Deus sempre apareceu, mas Ele apareceu para alguns, não para todos. Por quê? Porque homens olharam para os céus e viram que tinha um Criador e começaram a buscar esse Criador. E quando a gente busca, a gente abre o espaço para Deus aparecer na nossa história. Eu não quero só ver Deus na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Moisés, de Davi. Eu quero ver Deus na minha história, na tua história. E Deus aparece na minha história, na tua história. Quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, Ele vai aparecer na tua história. Ele vai aparecer na tua história. Nós vamos acordar Jesus, porque tem coisas que precisam entrar no lugar. Tem situações que tem que ser arrumada. Aquela tempestade tinha que se transformar numa calmaria. Aquela luta tinha que se transformar num grande testemunho. E Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Parece que a corda está arrebentando, mas não vai arrebentar não, meu irmão. Não vai arrebentar essa corda, sabe por quê? Porque Jesus está falando com você nessa noite, que Ele já te capacitou para você vencer no nome de Jesus. Ele já liberou sobre a sua vida coisas incríveis, e você vai sair como vencedor. Pessoas estavam cansadas, desanimadas, os discípulos estavam fatigados, cansados. Tem gente cansada, tem gente que já perdeu a força, perdeu o vigor. Tem gente que veio para a igreja, mas não tem mais força de buscar o Senhor. Deus, Ele está falando para você
persevera um pouco mais, insista um pouco mais, bata um pouco mais, clame um pouco mais. Ele vai aparecer na tua história. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus, ele nos ensina como vencer a tempestade, queridos. Sabe como ele venceu a tempestade? A hora que ele viu o vento vindo, sabe o que ele foi fazer? Foi dormir. A hora que veio a tempestade, Jesus, ele foi dormir. O barco estava quase afundando e Jesus estava dormindo. Para enfrentar a tempestade, Jesus, ele ensina para mim e para você como nós podemos ter autoridade para enfrentar a tempestade. Entrando no descanso. Entrando no descanso, na confiança, no lugar de segurança. Tem autoridade contra o barulho, aquele que está no silêncio. Tem autoridade contra as trevas, aquele que está na luz. Tem autoridade contra a tempestade, aquele que está no local de segurança, de calmaria. Jesus estava no lugar de calmaria, porque ele precisava de autoridade contra a tempestade. Amado, nós vemos que muitas vezes o povo de Israel, eles não entraram no descanso de Deus, não entraram na promessa. Qual que era a promessa de Deus para o povo de Israel quando eles saíram do Egito? Era a terra de Canaã. Hebreus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, fala que eles não entraram porque eles não tiveram uma fé, porque eles não entraram no descanso. Aquele povo viu o que Deus fez, sabia quem Deus era, viu Deus abrir o mar vermelho, viu os milagres acontecer na terra do Egito. Todavia, aquele povo vivia inquieto. Sempre quando as circunstâncias eram contrárias, eles murmuravam, se queixavam, deixavam a ansiedade tomar conta dos corações, deixavam o pensamento acelerado tomar conta da sua boca e liberavam palavras de murmuração, palavras de reclamação. E eles não entraram, por quê? Porque eles não entraram no descanso. Eles não entraram no descanso, por isso eles não entraram na promessa. A geração que entrou na terra prometida foi a geração que Deus, quando mostrou como que eles iam conquistar a terra prometida, sabe qual que foi o primeiro desafio? Eles tiveram que derrubar Jericó. Sabe como que eles derrubaram Jericó? 7 dias em silêncio, rodeando uma muralha de quase 50 metros, de 4 metros de largura. Uma muralha onde tinha ali uma nação mais poderosa que eles, e eles rodeando aquela muralha, que não teria condição nenhuma de invadir, de derrubar aquela muralha. E Deus falou: vocês vão rodear essa muralha em silêncio. Depois de 7 dias vão dar 7 voltas no último dia, e depois vão gritar, a trombeta vai tocar e vocês vão dar um grande grito, e as muralhas vão cair, e vocês vão conquistar em silêncio. Queridos, preste atenção, um povo que só murmurava, agora teve que entrar em silêncio. Porque você só conquista quando você anda no tapete da paz. Você só conquista quando você está nesse local de segurança. Você só tem autoridade quando você está nesse local de segurança com Deus. Enquanto a nossa alma está agitada, enquanto as circunstâncias estão, levando a gente para essa inquietude, que nos faz muitas vezes falar coisas, fazer coisas, brigar, reclamar, se revoltar, frustrar. Essa dinâmica nos tira da promessa. Na hora da tempestade, dá vontade de reclamar, dá vontade de apavorar, dá vontade de ficar bravo com Deus, dá vontade de desistir, dá vontade de ficar bravo com os irmãos, porque na hora da aflição sempre tem que ter um culpado. Eu tenho certeza que eles estavam remando aqui, tinham 6 que eram pescadores e outros não eram pescadores. Então, imagina, os pescadores estavam ali tentando falar para os outros: faz isso, faz aquilo outro. Então, tem conflito. Quando a alma está agitada, tem conflito. Mas Jesus estava ensinando que na hora da tempestade é a hora de dormir, de descansar. Tem um texto da palavra que fala que Jesus foi confrontado porque tinha curado o paralítico de Betesda no dia de sábado. E ele falou em João 5,17: meu pai trabalha nessa hora e eu trabalho também. O interessante é que no sábado, o Shabat,
era o dia do descanso. Era o dia onde o povo todo de Israel tinha que se dedicar a Deus e não fazer nada. Eles tinham uma caminhada que tinha que ser uma caminhada curta no sábado, porque nem caminhada longa podia. Tinha a caminhada do sábado, que dava ali uns 800 metros no máximo, que eles podiam andar no dia todo de sábado. Não podia cozinhar, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Era um dia para se dedicar para Deus, para meditar em Deus. Mas o que acontece? Jesus chega e todas as curas de Jesus, 90% das curas de Jesus, aconteceram aonde? No sábado. E ele falou: eu curo no sábado porque meu pai trabalha no sábado. Meu pai trabalha nesse dia, eu curo no sábado. A mulher encurvada foi curada no sábado na sinagoga. O homem que tinha mão mirrada foi curado na sinagoga no sábado. Aqueles 4 que levaram o paralítico até Jesus foi no sábado, na casa de Jesus. O homem hidrópico que tinha, sabe, os membros inchados de água, foi curado no sábado. E sempre foi um conflito curar no sábado, porque os fariseus, os religiosos falavam: você não pode trabalhar no sábado. Se você fosse de Deus, você guardaria o sábado. Mas por que Jesus trabalhava no sábado? Porque o sábado era o descanso com Deus. E quando o homem descansa com Deus, Deus trabalha. Quando nós entramos no descanso com Deus, Deus trabalha. Tem um texto lá de Salmo 27 que fala, versículo 1, versículo 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será acordar de madrugada, dormir tarde, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Inútil é acordar de madrugada, dormir tarde, ficar no frenesi, porque de verdade, de uma maneira simbólica, está falando que Deus, Ele trabalha quando a gente dorme, não no sono da preguiça, não no sono apenas da noite, mas Deus trabalha quando a gente descansa. Por isso que Jesus fazia os milagres no sábado, porque era o dia do descanso. E quando você descansa, Deus trabalha. Quando você trabalha, Deus descansa. Quando você está agitado, Deus descansa. Quando você está nervoso, Deus descansa. Quando você está ansioso, Deus descansa. Quando você está bravo, Deus descansa. Quando você está com medo, Deus descansa. Mas quando você confia, Deus trabalha. Quando você está em paz, Deus trabalha. Quando você está seguro, Deus trabalha. Quando você descansa, Deus trabalha. Tem um texto da palavra que fala assim, Isaías 64:4: nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então você precisa entrar nesse local de espera para Deus trabalhar. Você tem que entrar nesse local de descanso para Deus trabalhar. Tem tempestades que vão ser vencidas só a hora que você aprender a sair dessa ansiedade, sair desse frenesi. Quando você entrar nesse local de segurança, queridos. Amados, eu tenho entendido muitas vezes, eu tenho falado e tenho ensinado que eu coloco um instrumental de adoração. Porque a alma nossa é agitada. Situações nos aborrecem. O futuro nos preocupa. As coisas não resolvidas tentam tirar a nossa paz. Mas quando você entra na presença do Senhor, você precisa não só estar levando as suas dores, mas você precisa encontrar a paz. E eu muitas vezes, antes de orar, eu fico em silêncio até eu chegar nesse lugar de paz, até minha alma ser levada para esse local de paz. Porque do local de paz é que vai fluir as orações assertivas, as decisões corretas, as estratégias são trazidas no lugar de paz. Eu tinha um pastor amigo meu, tenho, mas assim, estivemos juntos no ministério, e ele falava assim, que quando ele queria ouvir a voz de Deus, sabe o que ele ia fazer? Ele ia dormir. Pastor, eu vou dormir.
Aí Deus fala comigo: eu vou dormir. Quando ele tinha que preparar uma pregação, ele ia dormir, ele acordava com a pregação. Então, ele tinha essa prática, eu achava engraçado. Eu falei: puxa, mas ele vai dormir, né? Eu vou orar, ele vai dormir. E ele estava certo, ele ia dormir, porque quando ele falou que ele acordava, as ideias eram iluminadas, as coisas eram trazidas. Ele orava antes de dormir, daí quando ele acordava, as direções eram esclarecidas, as coisas eram direcionadas. Por quê? Porque Deus trabalha para aquele que descansa. É um princípio. Jesus dormiu quando a tempestade estava se levantando. Tempestade tem se levantado, queridos? Deus, Ele quer que você aprenda a transitar no tapete da paz, a caminhar no tapete da paz. Pastor, mas que jeito? Fica na presença do Senhor, enxerga a grandeza de Deus. Eu vivi um tempo da minha vida que eu passei muita luta espiritual, já compartilhei aqui. E não tem nada que apavora mais a gente do que você ver demônios. Quem quer ver demônio? Ninguém quer, né? Quem quer ver demônio, ninguém quer, tá vendo? Ninguém quer ver demônio. Eu lembro uma vez que eu estava dormindo, tendo aquele pesadelo terrível. Hora que eu acordei daquele pesadelo, vocês não sabem o que aconteceu. Eu abri o olho e eu vi um demônio no meu quarto. Eu já acordo do pesadelo com o coração batendo aqui, né, na garganta, no pescoço. Você já está em pânico no pesadelo. Quando você acorda, meu Deus, aquilo é real. Eu fiquei mais em pânico ainda. E eu fiquei olhando para aquela cena, olhando para aquele demônio que estava dentro do meu quarto, estava vendo, com o olho aberto. O Senhor falou assim, me veio algo dentro de mim falando: começa a adorar. E eu comecei a falar: Deus, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo, o Senhor é todo poderoso, o Senhor me resgatou, o Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas, o Senhor é aquele que já pisou na cabeça da serpente, o Senhor é aquele que já saiu vencendo para vencer, o Senhor é o todo poderoso, é o grande El Shaddai, aquele que vai à frente da batalha. E comecei a louvar a Deus, e a glorificar a Deus, e a adorar a Deus. E quando eu fui adorando, uma paz entrou no meu coração, uma segurança entrou no meu coração. E quando entrou aquela segurança, aí eu fiquei forte. Falei: capeta, sai daqui agora, em nome de Jesus. Mas se eu fosse expulsar com aquele monte de medo e pânico que eu estava, eu acho que o diabo ia rir de mim. Mas primeiro o Senhor falou: me adora, entra no lugar de ver a minha grandeza. Começa a declarar quem eu sou, começa a declarar o que eu posso, começa a declarar aquilo que eu faço, meus atributos. E quando eu comecei a declarar os atributos de Deus, uma segurança muito grande entrou no meu coração. Então não é olhando para a gente que a gente vai ter segurança, é olhando para Ele que nós vamos ter segurança. É olhando para Ele que você vai entrar nesse local de confiança. Querida, até a tua oração muda quando você tem segurança. Se você sabe quem Ele é, você vai saber quem você é. E se você sabe quem você é, pelos olhos dEle, você vai ter segurança na tua vida espiritual, segurança na tua oração, segurança no teu amanhã. Mas quando a gente tira os olhos dEle, a gente não tem segurança. Pedro, quando olhou para Jesus, andou por sobre as águas como se fosse uma plataforma tranquila. Por quê? Porque ele estava olhando, ele estava vendo uma pessoa só. Quando ele olhou para a circunstância, olhou para ele, olhou para aquilo que ele podia, para a circunstância que ele estava vivendo, para os recursos que ele tinha, ele naufragou. Ele entrou em desespero. Tem um texto para nós estarmos encerrando, que quero estar compartilhando com vocês. Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. Olha que o Senhor fala, assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em se converter é olhar para Deus, é fazer uma viravolta e olhar para Ele, focar nele, convergir nele. Em se converter, em sossegar, está a vossa salvação. Em tranquilizar e confiar, está a vossa força.
De novo, queridos, para você ter salvação, você tem que sossegar. Para você ter força, tem que tranquilizar. Para você ter força, tem que ter aquela tranquilidade de quem confia. Tranquilidade de quem confia. Tem que ter aquela conversão para sossegar, porque você olhou para aquele que traz harmonia, aquele que põe tudo no lugar. Quando nós olhamos para Jesus, na sua glória, quem é Jesus? Tudo vai para o lugar, as emoções vão para o lugar, o coração se aquieta, a gente se sente protegido, seguro, amado, cuidado, fortalecido. Em se converter e em sossegar está a vossa salvação. Em se tranquilizar e confiar está a vossa força. Quer vencer a tempestade? Aprenda a descansar. Aprenda a entrar nesse local de segurança, de confiança. Eu não consigo. Não tem problema. Vai para Deus e fica nele até entrar no local de segurança. Fica na presença dele até entrar no local de segurança. Não saia da presença dele enquanto a tua alma não se aquietar. Porque tudo tenta tirar você do lugar de tranquilidade. Mas o Senhor, Ele quer que você volte para esse local de tranquilidade, onde Ele vai mostrar que você tem força, que você tem salvação, porque é isso que Ele dá para aqueles que tranquilizam a sua alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Pode ser que você falou, pastor, mas o senhor falou o tempo todo a mesma coisa, mas tinha gente que precisava ouvir aqui. Tem pessoas que precisam ouvir a mesma coisa. Porque foi uma coisa só essa mensagem. Se você trabalha, Deus não trabalha. Se você põe a mão, Deus tira a mão. Se você quer fazer, Deus não faz. Se você descansa, Ele faz. Quem quer que Deus trabalhe por você? Fecha os teus olhos. Deus está te chamando para esse local de descanso. Essa alma agitada tua está te sabotando. Essa ansiedade está te sabotando. Essa mente acelerada está te sabotando. Esse frenesi de fazer e não parar, para colocar tua alma naquele que traz paz para você, está te sabotando. Tudo que você tem corrido para lá e para cá é inútil se você não entrar no lugar de descanso. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. O Senhor quer te levar para esse local de descanso. O Senhor tem uma cama, o Senhor tem um abraço, o Senhor tem asas para te abrigar. E o Senhor, Ele quer que você entre no esconderijo do Altíssimo, para descansar na sombra do Onipotente. Ele fala, eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintainhos debaixo das asas. Ele quer te colocar debaixo das asas, onde você não vai estar preocupado nem com circunstância, nem com amanhã, nem com os problemas, nem com dores, nem com enfermidade, nem com o marido, nem com o filho, nem com a esposa. Você vai estar nesse lugar de falar, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu quero ver o Senhor trabalhando na minha causa, na minha família. Fecha os teus olhos. Deus vai trabalhar por pessoas que estão aprendendo hoje a descansar. Levanta a sua mão, quero orar por você. Pai, eu quero, Senhor amado, estar orando, Deus, por essa igreja. Pai, eu sei que todos nós precisamos, ó Deus amado, ter autoridade. Autoridade para dizer para o vento, vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Deus, essa autoridade é fruto, Senhor, de quem está em plena paz. Essa autoridade é fruto de quem está olhando para o príncipe da paz. Essa autoridade é fruto de quem está deitado com a cabeça no travesseiro da segurança, que anda no tapete da paz. Deus, eu oro agora, Senhor, que o Senhor venha liberar sobre o teu filho e a tua filha nesses dias, ó Pai, uma autoridade nova. O Senhor mostrava, Deus, que homens e mulheres iam receber revestimento, capacitação, roupas, ó Deus amado, douradas.
Deus, o Senhor estava, Senhor amado, fortalecendo homens e mulheres, ó Deus, para vencer batalhas desses dias. Pai, o Senhor falou, Deus, que seriam, Deus, 10 dias ainda falta de batalha. Deus, falta ainda 10 dias ainda de luta, meu Senhor. Mas os teus filhos vão vencer. Meu Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia, aleluia. Quem pode dizer que Deus falou com você, faz assim com a mão. Quem precisa descansar para Deus trabalhar, faz assim com a mão. Você tem que entrar no Shabat, no descanso, para ver Deus fazendo. Pastor, Deus tem feito, mas Ele vai fazer mais. Se você aprender a descansar, Ele faz mais. Quem quer que Deus faça mais? Aleluia. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.